Neste caso específico, eu concordo com ele, tá? Eu concordo com ele. E eu vou te dizer por quê. Quando você tem um país que está desarrumado, você não soluciona esse país trazendo essas pessoas para o teu país que está arrumado. Porque quando você faz isso, primeiro, você ajuda a desarrumar o país vizinho e você atrapalha a manter o seu país arrumado. We had a meeting, and I said, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few. From Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships. We had a meeting. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa. Pausa aqui. Eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Tá? Acho o Trump um dos caras mais babacas do mundo, né? Eu acho ele um arrogante, um ignorante. Eu acho que ele dá muitas declarações desastrosas. Mas neste caso específico é que ele foi infeliz em usar o exemplo da Somália. Porque isso abre margem para as pessoas dizerem que ele está sendo racista. Ai, ele não quis dizer, mas ele tá falando da Somália porque ela tem negros. Ele fala da Noruega porque ela tem brancos. Não. Neste caso específico eu concordo com ele, tá? Eu concordo com ele. E eu vou te dizer por quê. Quando você tem um país que está desarrumado, você não soluciona esse país trazendo essas pessoas para o teu país que está arrumado. Porque quando você faz isso, primeiro, você ajuda a desarrumar o país vizinho e você atrapalha a manter o seu país arrumado. Entendeu? A verdade é essa, cara. Vamos ser sinceros. Por quê que a imigração geralmente... E isso é uma coisa muito óbvia. O óbvio, quando é dito no mundo, né, ele choca. Por que a imigração geralmente é de pessoas que estão em países horrorosos indo para países maravilhosos? Por que será? Hã? Qual a grande avaliação social que você precisa fazer? Qual especialista, qual o grande sociólogo da USP que vai fazer um mestrado sobre isso, né? Uma tese de doutorado e vai ganhar a bolsa do governo? Cara, é uma coisa muito simples. Se um país está desarrumado, você tem que arrumar esse país. Não adianta você trazer as pessoas, sabe por quê? Porque é muita gente. A gente não acabou de discutir isso com a polêmica do Matheus Batista, dizendo que quem for pra Joinville tem que dizer, tá, você tá vindo aqui fazer o quê? Você tá vindo trabalhar? Beleza, mano. Não, você tá vindo aqui sem casa, sem trabalho, sem expectativa nenhuma? Não, cara, porque você vai me atrapalhar. Por quê? Porque tem muita gente em lugares muito desarrumados. Você não consegue arrumar isso trazendo essas pessoas pra cá. Um dos grandes problemas do Brasil, inclusive, foi que a gente desenvolveu, na época que o Brasil tinha alguma industrialização, no meio do século XX, né, a gente desenvolveu muito eixo. Então São Paulo e Rio teve ali alguma pujança em termos de desenvolvimento industrial, etc. E você teve o êxodo rural. E o que aconteceu? Você desarrumou os lugares que estavam indo pra arrumação e você manteve desarrumados os lugares que estavam desarrumados. Então, quando o Trump dá uma declaração dessa, tudo bem que choca, e novamente, ele foi infeliz na escolha do exemplo, né? Porque ele pegou um país africano onde as pessoas podem declarar isso como uma fala racista, né, o que não tem nada a ver, mas basicamente, cara, você construir um país não é uma coisa simples. E mais, você manter um país ordenado é muito difícil. A gente tem que lembrar sempre que é o seguinte, tem uma frase, eu não lembro quem que é, que diz o seguinte: a riqueza tem razão de ser. A riqueza tem razão de ser. A pobreza não. Você não precisa de nada para ser pobre. Você precisa de esforço, você precisa de energia para você não ser pobre. Entendeu? O caos, a entropia de todos os sistemas tende a aumentar. A entropia é o nível de desordem. Se você deixa uma coisa parada, ela tende a aumentar a entropia, ela tende a aumentar o nível de caos. Então, quando você vê um lugar ordenado, você não teve só o esforço da construção da ordem, mas você tem também o esforço da manutenção da ordem. Entendeu? E quando você traz um monte de gente pro seu país, de países arrumados, você desarruma a ordem que você está com tanto custo tentando manter. Entendeu? Então, cara, eu vou te falar, cara, e eu fico vendo às vezes memes no Instagram de como está a imigração na Europa. Eu vou até pôr um aqui pra você. Ô, Ana, põe esse daqui. É politicamente incorreto, mas a gente é live pra isso, não é mesmo? Entendeu que tá escrito em inglês, né? Só 27% do United Kingdom, né, do Reino Unido, pensam que imigração é um problema. E os outros 73% disseram, e é claro que isso é uma piada, tá? Mas põe aí, vai lá. Is immigration a problem in the UK? 27% say yes, and the remaining 73% said la mushkila ala al-itlaq. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Quer dizer que os outros 73% nem inglês falam. Porque o que está acontecendo na Europa, cara? Você tá vendo isso, velho. Você tá vendo isso. Ó, mandaram outro aqui. Eu vou mandar outro aqui pra você. Turning down the 10th, é assim que se fala? Council house offered her because it doesn't have parking. Basicamente é o seguinte, uma imigrante, né, na Inglaterra, ela recusou a 10ª casa que ofereceram pra ela, que o poder público ofereceu pra ela, porque não tinha vaga de garagem. Então põe da play aí. E aí esse cara reagindo a isso, né? Olha a casa, tudo maravilhoso, novinho. Aí fala que tem fogão a gás e não sei o que, né? It's nice, isn't it? Yeah, you like it, yeah? It's spacious as well, isn't it? Yeah, space, very nice. I really like the house, but one problem. Okay, the problem is for car-free. I know it is car-free before, but I did wrote a letter to mayor. Can you give me a permission for I can have one parking place? Yeah. So the mayor will then have to contact the council, and the thing is, council has told everybody else here no. I mean, the thing is, if they refuse and said no, you can't have parking, you're going to refuse the house. Yes. I didn't even know they get tours. Pausa. O lance é o seguinte, vamos lá. Por que a minha discussão ontem, né? Uma discussão não, a nossa conversa ontem com o Renan, com o Junito, com o pai do Renan, com o Merreiro, por que ela aconteceu? A gente estava discutindo, na verdade, religiões, né? E o Renan, ele tem uma tese de que normalmente os povos, né, germânicos, eles nunca foram cristãos de verdade, eles meio que fingiram e aceitaram o cristianismo, mas eles eram pagãos, eles eram místicos, e basicamente o cristianismo, ele permite que a fragilidade às vezes prospere.
Era algo assim. Essas discussões que a gente sempre tem aqui, que às vezes vai de um lado para outro, não tem nada a ver. E eu vou explicar uma coisa para você. O mundo, né? Pode tirar da tela isso daí. O mundo, geralmente, ele é dominado, né? Uma região, um período do tempo, ele é dominado por pessoas fortes, né? E às vezes, cara, quando essas pessoas fortes constroem essas coisas, elas deixam essa herança para os seus filhos, que vão deixar essas heranças para os seus netos, seus bisnetos e assim por diante. Quando você começa a ter um distanciamento geracional daqueles fortes que construíram alguma coisa, essas gerações que vêm depois, né? Aristóteles já dizia isso, né? Essas gerações que vêm depois, elas não estão acostumadas com a dificuldade. Se elas não estão acostumadas com a dificuldade, elas não entendem o problema da fragilidade e elas se tornam frágeis porque a fragilidade é um lugar de conforto, né? Você não ter que exercitar o seu cérebro, você não ter que exercitar o seu corpo, você não ter que exercitar as suas vontades e os seus poderes bélicos. É uma zona de conforto. Você fica lá se regozijando daquilo que outros construíram. E quando você não tem noção do que causa a fragilidade, você se torna frágil e aí alguém mais forte lhe domina. Então, o que está acontecendo, né, com a imigração irrefreada, né, da Europa? Você está vendo grupos de pessoas que estão chegando em países onde fracos hoje estão no poder e eles estão dominando essas pessoas fracas. Quando você pega, por exemplo, uma mulher que é uma imigrante e ela recusa uma casa que o poder público está lhe dando porque não tem a vaga de garagem para ela, isso é claramente um sintoma de uma sociedade doente. E aí, algum homem forte vai ter que aparecer e falar, parem com isso. Porque geralmente, né, esses exercícios de empatia exacerbados, esses exercícios de não... Como eu posso dizer? De não proteção, né? Eles vêm de um polo feminino. E aí, quando você pega, às vezes, um homem que é meio babaca, como um Trump, e ele dá uma declaração dessa, por mais que ele seja... Eu acho o Trump um dos seres mais execráveis do mundo, de verdade. Tá? Ele, no mérito, está certo. Em alguma instância, você vai precisar de um homem forte pra bater na mesa e falar, para com essa porra. Entendeu? E é isso que nós temos que fazer, inclusive, quando o Brasil começar a se desenvolver. Porque a hora que isso aqui estiver bom, a hora que a gente realmente der um jeito no crime organizado, a hora que a gente industrializar o Brasil, você pode ter certeza, cara, que várias pessoas, principalmente de outros países desarrumados ao nosso redor, vão querer entrar aqui. E nós vamos ter que ter uma política de imigração forte, rígida. Entendeu? E é isso. Né? E é isso. Vários países estão sofrendo com isso. O Canadá está sofrendo com isso. A União... o Reino Unido está sofrendo com isso. A Suécia está sofrendo com isso. A Alemanha está sofrendo com isso. E países que já sofreram muito e hoje são fortes não sofrem com isso, como por exemplo a Polônia. Tenta ir lá, eu vim aqui morar na Polônia. Mano, quem é você? Você veio fazer o quê? Você veio de onde? O que você tá a fim de fazer aqui? No que você vai ajudar meu país? É uma baita burocracia. Pra você passar pela Polônia, já é um problema. Pra você ter uma ideia, é tão problemático passar pela Polônia que quando eu e o Renan quisemos ir pra Ucrânia, a gente teve que ir pela Eslováquia. Porque a Polônia tava rígida demais no controle fronteiriço na pandemia. Entendeu? É isso. Só uma coisa, quantos estamos de audiência, Ana Ering? 3.900 pessoas ao vivo e 1.500 likes. Dê like na live, fera. Dê like na live. E aí tem outro vídeo de imigração, vamos lá? Are you an illegal alien in the United States? Are you looking for the perfect holiday gift for your family? Then DHS has the best holiday deal of your life. It's the CBP Home app. It's free. It's fast. Just download the CBP Home app and fill out your information. We'll take care of your travel arrangements, and once you're home, you'll receive a $1,000 stipend. So no delay. Join the 2 million illegal aliens who have already left. Download the CBP Home app today and get home for the holidays. Os caras são bons, né, velho? Fala aí, os caras são bons. Isso aí foi a própria embaixada que fez? Deixa eu ver, volta lá. Volta lá. A própria embaixada fez esse vídeo, velho. A embaixada dos Estados Unidos, no Brasil, divulgou nesta quarta-feira um vídeo direcionado a imigrantes que vivem legalmente no país, incentivando os utilizando o aplicativo oficial para retornar voluntariamente às suas nações de origem. A iniciativa é apresentada como uma oferta de fim de ano. O Departamento de Segurança Interna, o DHS, é responsável pelo controle migratório e pela aplicação das leis de fronteira. No vídeo, o governo norte-americano anuncia... E eu posso falar, cara, é uma bela medida. Ó, $1.000 pra você ir embora e não me encher o saco. Senão eu vou ter que tirar daqui e vai me custar mais. Toma, $1.000, vai embora, vai. Posso falar? Baita medida. Baita medida, tá? Baita medida. E vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Politicamente incorreta. Que ninguém vai contar pra vocês. Isso realmente ninguém vai te contar. Muitas prefeituras aqui no Brasil fazem isso. O cara chegou, tá dando problema, mano. Toma passagem de ônibus, toma um dinheirinho, volta pra cidade. Até o Gugu fazia. O Gugu fazia? Você não lembra de Volta pra Minha Terra? Não. Estou de volta pro meu aconchego. Não. Ele pegava as pessoas que, tipo, vieram de outros estados. Tipo, eu vim da Bahia. E aí eu tô aqui em São Paulo, não consigo voltar pra casa. Ele, não, vamos fazer um de volta pra sua terra. Eu te levo lá de volta pra Bahia. Você não lembra disso? Que tinha esse programa? Eu nunca vi esse programa. Mas isso é quando? Isso é anos 90? Não, isso é anos 2000. Anos 2000. Anos 90 eu tava no saco do meu pai. De volta pra minha terra. Vamos ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. Domingo Legal aí, ó. Google Liberato. Deixa eu só ver quando que ano que era isso. 2006. 2006, imagina. Eu já nem assistia mais essa porcaria. A Sueli era voltar para Campina Grande, na Paraíba, a sua terra natal. Vejam que emocionante essa história. Olha que legal. É isso. E posso falar? Uma das coisas que mais deixa as pessoas depressivas, que mais deixa as pessoas prontas para entrar no caminho da droga, é a quebra dos elos afetivos. Tá? Quando você se sente isolado, tá? Vocês conhecem, Ana, você conhece aquele experimento do rato? Das gaiolas dos ratos? Qual? Com água com cocaína? Eu acho que eu já ouvi falar, mas conta aí pra gente. A experiência é o seguinte, os caras pegam uma gaiola,
e põe uma gaiola fria, ruim, põe um rato lá isolado, e aí eles colocam uma água normal, uma água com o princípio da cocaína. Aí o rato bebe água normal, beleza, aí ele bebe água com cocaína, ele começa a preferir água com cocaína. Aí ele começa a ficar viciado na água com cocaína, ele toma até ele morrer. Ele morre de overdose. O rato morre de overdose. Aí eles pegam esta mesma água e põem numa super gaiola, que é uma gaiola maravilhosa, uma gaiola gigante, com um monte de brinquedo, túnel, etc. Um monte de ratos, e eles colocam essa gaiola. Os ratos não tomam a água com cocaína. Eles tomam, experimentam a sensação, beleza? E alguns poucos, que são os ratos que são isolados socialmente, né? Ficam viciados naquilo e morrem de overdose, mas a esmagadora maioria não toma aquela água. Ou seja, o que eles entendem? Que o oposto de vício não é sobriedade. O oposto de vício é conexão. Né? Então, para a pessoa não cair num vício, para a pessoa não ser uma drogada, né? É óbvio que ela precisa estar sóbria, mas isso significa que ela precisa manter as conexões afetivas, né? Ela precisa não estar isolada da sociedade. Então, isso é inclusive uma política anti-droga, anti-consumo de drogas. Né? Eu sou totalmente a favor disso. E outra, uma das coisas que a gente sempre fala é o seguinte: quando a gente pensa em desenvolver o Nordeste, a gente não tem que trazer essas pessoas para o lugar que está industrializado. A gente tem que industrializar lá. Uma das coisas que a gente fala é o seguinte: você pega, por exemplo, o Ceará. O Ceará tem uma vantagem comparativa de lançamento de foguete. Por que a gente não cria uma zona econômica especial lá? Ó, aqui não vai ter direito trabalhista, aqui não vai ter imposto, aqui você vai vir aqui para lançar foguete. E vamos ver o que acontece. Eu te garanto que as pessoas de outros lugares, né, do Nordeste, inclusive do Ceará, vão para essa zona especial. E aí você fala, bom, isso aqui deu certo, vamos replicar no Rio Grande do Norte? Fazer algum polo de exportação de alguma coisa? Vamos replicar isso em Pernambuco? Vamos replicar isso? Qual é a vantagem comparativa que existe lá no interior do Tocantins? E vamos fazer essas zonas econômicas especiais, né?